Jorginho, boa noite. Felipe Dalvi da Rádio Banda B. Hoje o Coritiba criou diversas chances no segundo tempo e faltou a qualidade para colocar essa bola para o fundo das redes. Como lidar com isso, como fazer algo de diferente nesse momento em que o Coritiba está cada vez mais se afundando na zona de rebaixamento e o campeonato vai se afunilando? Oi Felipe, boa noite a todos. Tem sido recorrente, né? Infelizmente a gente não tem conseguido concluir da forma como a gente imagina. A gente vem treinando, eu como treinador, a minha função é criar justamente as movimentações necessárias para que a gente chegue até a oportunidade de gol. E as oportunidades estão surgindo, infelizmente a gente não está conseguindo concluir. A gente sabe que os jogadores estão procurando fazer o melhor, deram o melhor de si, tem a felicidade do goleiro adversário, mas até dentro do jogo foi um momento que realmente assim eu desabafei, porque a gente está criando muitas oportunidades, a gente teve 64% de posse de bola, mas de nada adianta a gente ter uma posse de bola se a gente não consegue no passe final ou no chute decisivo, a gente não consegue realmente fazer os gols, porque o que a gente precisa agora são de pontos. Então, a gente tem feito os trabalhos, vocês não têm acompanhado, mas tem feito os trabalhos durante a semana, e o que nos resta é começar todos os treinamentos com finalização. Vai ser uma ordem agora de finalizar, porque a gente precisa, desesperadamente a gente precisa, como você mesmo falou, a gente não pode ficar deixando com que aqueles que estão fora da zona de rebaixamento se afastem, porque dificulta muito e vai apertando e a situação vai ficando cada vez mais delicada. Claro que temos o último jogo aí do primeiro turno, ainda tem o segundo turno, mas a gente sabe que precisa melhorar muito no segundo turno em termos dos pontos, para que a gente possa alcançar o objetivo de permanecer na primeira divisão. Jorginho, o Coritiba vem evoluindo dentro de campo nas atuações, mas não vem conseguindo conquistar o resultado. O próprio Ricardo Oliveira falou disso na saída de campo, que não adianta só melhorar as atuações. Como é que você lida com essa situação? E eu queria saber também se você, com esses resultados, vem se sentindo pressionado no cargo, mesmo com a evolução em campo, já que a gente conhece como funciona a lógica do Campeonato Brasileiro. Aline Nastari, Esporte Interativo. Oi Aline, tudo bem? Futebol brasileiro, qual treinador, né, que não perde 2, 3 jogos e que fica numa situação pressionada, pelo menos por parte da diretoria aqui. Eles têm me deixado confiante e tranquilo, assim, o trabalho está sendo feito. Eu acho que o mais importante é a gente analisar, claro que a gente tem que ver a questão da pontuação, mas a equipe está jogando bem. Eu estou aqui há 2 meses, né? Então, eu não estou aqui há 1 ano, não estou aqui há 1 ano e meio, eu não montei, por exemplo, esse elenco, né? Então, alguns jogadores sim foram oportunidades que vieram, não quero de forma nenhuma me eximir da responsabilidade, eu tenho responsabilidade sim, porque eu sou comandante, mas a equipe tem jogado de igual para igual e em muitos casos a gente tem superado o nosso adversário. Fizemos um excelente segundo tempo, se eu pensar talvez nos pontos que nós deixamos para trás, o jogo do Santos, que a gente poderia ter empatado, o jogo do Atlético Mineiro, que a gente poderia ter empatado, com certeza são 2 pontos, e o jogo do Goiás, que a gente tinha que ter ganho aquele jogo, infelizmente tivemos uma expulsão, e aí tomamos a virada e conseguimos empatar. E isso nos coloca numa situação extremamente delicada, né? Mas assim, o que eu tenho consciência tranquila é de que com o pouco tempo que eu tenho, eu preciso voltar a falar sobre isso. Quer dizer, você vê que alguns jogadores ainda não estão na sua melhor forma física, mas a gente precisa colocar, a gente precisa fazer com que esses jogadores tenham rodagem, que eles tenham mais quilometragem para que eles possam atingir um nível de uma condição de jogo melhor. É com essas dificuldades que a gente tem e com isso superando completamente, né? Você ter 64% na casa do adversário, mas não são 64% tocando a bola para o lado, mas com condições. Nós tivemos pelo menos em 10, 15 minutos, nós tivemos 4 oportunidades
claras, mas muito claras de gol. E aí é uma situação de jogo que a gente não tem. Eu tenho conversado com jogadores, né? Falado daquilo que a gente é como um treinador, a comissão técnica, a gente dá todas as possibilidades, a gente cria as possibilidades para que, naturalmente, chega ali na hora, o jogador tome a sua melhor decisão. E, infelizmente, assim, as decisões tomadas não têm sido as melhores, a gente não tem conseguido concluir e, com isso, não tem conseguido vencer os jogos. Mas, assim, eu estou tranquilo em relação ao meu trabalho, respeito bastante, né, a opinião de qualquer pessoa. Eu tenho feito aquilo que de melhor, tenho procurado tirar o melhor dessa equipe. Talvez, assim, não tenha sido melhor em termos de finalização, mas é uma coisa que a gente tem treinado, os meus assessores de imprensa aqui sabem muito bem o quanto a gente treina insistentemente isso, mas a coisa não tem acontecido. Isso não me deixa de forma nenhuma preocupado, desesperado, não, de forma nenhuma. Eu sou um cara muito perseverante, persevero na minha vida, sou um cara muito otimista, trabalhador, e eu vou continuar acreditando, enquanto acreditarem no meu trabalho, me derem a oportunidade de continuar trabalhando, mas, como eu falei no jogo passado, a diretoria ela tem toda a liberdade de fazer aquilo que ela acha melhor. O trabalho está sendo bem feito, o trabalho está sendo melhor, a gente está tentando sugar de todas as formas aquilo que os jogadores têm de melhor, tem demonstrado isso, nós temos feito grandes partidas, mas está faltando o mais importante, que é o gol e os 3 pontos. Jorginho, mais uma vez, Felipe Dalco da Rádio Banda B. Eu queria saber como é que tem sido o seu processo para escolher o time e quem são os jogadores que entram durante a partida. Se isso depende apenas do dia a dia do treinamento, de como esses jogadores estão indo no treinamento. E eu pergunto isso porque muito se questiona sobre a questão do Sarrafiori, que veio logo após a sua chegada e não tem chance nenhuma de jogar. Eu queria saber se é o treinamento o problema que está sendo com ele. Bem, Felipe, eu respeito muito você, a gente já conversou, né, no aeroporto lá, né, a gente teve alguns arranhões aqui, mas respeito muito a sua posição. A grande realidade é que todas as vezes que se perde, a gente questiona sempre o que está de fora. É claro que o Sarrafiori é uma situação especial, porque se trata de um jogador que veio do Inter, é um jogador muito jovem, que só joga nessa posição. É um jogador que joga como um meia atacante, aquele que flutua entre as 2 últimas linhas do adversário. E simplesmente é o Gil que está jogando ali. É o Giovani, que hoje é o jogador de maior destaque, um jogador de criatividade, um jogador que finaliza, um jogador que coloca o último passe dele, é sempre muito bom. Um jogador que realmente assim, chama a responsabilidade para ele. E é uma decisão nossa da comissão técnica não tirar o Gil. Por isso o Sarrafiori não tem entrado. Quanto às escolhas que a gente tem feito, eu acho que aqueles que entraram deram conta do recado. Eu acho que o Natan fez uma grande partida, ele foi completamente superior ao Eduardo, que fez o gol, mas a gente sabia o quanto a gente poderia jogar nas costas do Eduardo. Trabalhamos dessa forma no primeiro tempo, um pouco, mas no segundo tempo trabalhamos muito mais ali nas costas do Eduardo, o lateral direito deles. A gente sabe o quanto ele é um jogador extremamente perigoso ofensivamente, mas a gente sabia o quanto a gente poderia, por ele ser muito ofensivo, a gente poderia jogar nas costas dele, foi o que aconteceu. O Natan fez uma grande partida. Aqueles que entraram trabalharam muito bem, a gente tirou basicamente ali 2 jogadores, o caso do Bueno e do Galdesani, porque eles cansaram e a gente precisava ter um sangue novo. Aí eu botei mais um atacante, que é o caso do Gabriel, e o Ramon, que é um jogador muito forte fisicamente, ele facilitaria para a gente na bola parada e ao mesmo tempo é um jogador que arrasta muito bem a equipe para o ataque. Colocamos o Cerruti, que é um jogador também que é muito forte fisicamente, ele teve algumas possibilidades, ele foi pouco acionado, mas nas vezes que ele foi acionado ele conseguiu. Principalmente eu falei para ele, eu preciso fazer com que essa bola chegue na área, que tenha cruzamento, que você chegue ao fundo. Então ele tentou todas as possibilidades e conseguimos em alguns momentos chegar ao fundo com ele. E é isso, o Ricardo, a gente sabe o quanto ele tem uma necessidade de um tempo maior até ele entrar, mas ele só vai conseguir isso jogando. E é o que a gente sabe o nível desse jogador que ele pode dar para a equipe, e por isso a gente vem colocando ele sempre que possível. Então eu não fico preocupado, porque é sempre isso, né? Seja o torcedor, seja o repórter, ele sempre vai questionar aquele que não entrou. A gente entrou com o Neilton no jogo passado, a gente teve um volume de jogo bom também, mas não conseguimos virar o jogo. Hoje
por a equipe deles ser muito forte na bola aérea, eu achei melhor entrar com o Natan, porque é um jogador muito forte na bola aérea e um jogador que finaliza muito bem. E a gente precisava disso, justamente a finalização. O Neilton é aquele jogador mais de velocidade pelo lado, de construção por dentro também. Então, essas foram basicamente as minhas decisões.